É isso, cara. A gente já falou aqui no Porão em diversos casos, por exemplo, quando foram resgatados lá os trabalhadores nas vinícolas do Rio Grande do Sul, né? E agora a gente está aqui sempre para apontar e denunciar esses casos, especialmente quando envolvem pessoas que são famosas, assim. Não é porque a gente quer meter o malho nas pessoas famosas, né? Mas é porque eu subo o nível por essa ideia de que ninguém está acima da lei, né? Não é porque ela é famosa, não é porque que ela conhece muita gente, que tem contatos, dinheiro, seja lá o que for, que ela vai ficar de fora das penalizações, das fiscalizações, né? Então isso é interessante por isso. O fato é que o cantor Leonardo foi incluído na lista suja do trabalho escravo, por conta de umas operações feitas pelos auditores fiscais do trabalho, incluindo o Ministério Público, Defensoria Pública da União, uma série de outros, Polícia Federal. Eles fizeram fiscalizações nas fazendas do Leonardo, e essas operações elas foram feitas no ano passado, em novembro de 2023, nas fazendas Talismã, que faz referência, inclusive, a um dos grandes sucessos aí da dupla, Leandro e Leonardo, e Lacanca, que são fazendas situadas no município de Jussara, de Goiás. E nessas operações foram encontradas 6 pessoas, incluindo um adolescente de 17 anos, em condições degradantes. Eles trabalhavam numa casa distante da fazenda, né? Eles se alojavam numa casa distante da fazenda, não tinha água potável, não tinha banheiro, não tinha cama, o espaço estava infestado por insetos, por morcegos, em condições degradantes de trabalho. Enfim, isso foi noticiado. Por que não veio antes? É porque as divulgações, né, da lista suja do trabalho escravo, elas são feitas geralmente em abril e outubro. Ele é atualizado 2 vezes por ano, e foi atualizado agora e foi incluído o nome do Leonardo. Depois da operação, ele veio nas redes sociais se justificar. Ele disse que não tinha conhecimento disso, porque a operação foi feita em uma parte da fazenda, se eu não me engano, é da Lacanca, que estava arrendada para uma pessoa para fazer plantio de soja. Então essas pessoas trabalhavam para esse arrendatário e não diretamente para o Leonardo, mas ele, como é o proprietário da fazenda, foi incluído, né, na lista ali do nome do trabalho escravo. Isso não exime ele, né, o fato da fazenda estar arrendada não o exime da responsabilidade, porque ele é o proprietário da fazenda. Então, ele já, inclusive, chegou num ajustamento de conduta com o Ministério Público da União, já pagou a indenização aos trabalhadores, cerca de R$ 35 mil para cada um, e para o menor um pouco mais, acho que R$ 50 mil. Só que o nome dele vai continuar pelo menos por 2 anos, né, que essa é a lei. Ele continua por 2 anos ali na lista, só sai depois desses 2 anos, enfim, e depois, obviamente, de ter feito todo o processo administrativo e indenizações. Só que, como ele se dispôs a resolver a situação, né, a chegar num acordo, ele também passa a constar numa lista das pessoas que já se prontificaram, que resolveram a situação e tudo mais. O que me chama a atenção é isso, né? O fato de um cara ser extremamente famoso, e vem dessa narrativa aí, a gente falando da meritocracia, de famílias muito pobres, ele como lavrador, como trabalhador rural, como alguém, ele nas redes sociais, como justificou aí, até falou, eu sei o que é o trabalho rural porque eu já plantei tomates. Ora, se sabe o que é o trabalho rural porque já plantou tomates, por mais que tenha arrendado a fazenda para uma terceiro, né, para uma outra pessoa utilizar e trabalhar na terra, ele, enquanto proprietário, deveria ter ali um setor, não ele enquanto pessoa, mas enquanto empresário, vamos colocar assim, do ramo do agro, deveria ter ali um grupo, uma equipe que fiscalizasse, que, né, prezasse pelo acordo, pelos contratos de trabalho, pela dignidade das pessoas, né, que estão ali prestando aquele serviço. Então, eu acho justa a ideia do nome dele ter ido comparecer lá, porque ele é o proprietário, e ele, enquanto proprietário, deveria ter fiscalizado, não só como dono, como empresário, como, né, o proprietário da fazenda,
mas também como uma pessoa que deveria ter um mínimo de sensibilidade para esse tipo de situação, como alguém que já plantou tomates, né? Então eu subo o nível para a operação, que a gente já teve alguns momentos que essa lista que ela foi ameaçada né, um lobby grande aí do setor, principalmente do agronegócio no Brasil, que é onde a gente tem as maiores denúncias de trabalho escravo, não que não ocorra nas fazendas, nas indústrias, no setor de serviços, mas a gente sabe que no meio rural é onde a gente tem mais casos, né, de condições de trabalho análogo à escravidão. Então, como uma pessoa que vem desse meio, ele deveria prezar pela dignidade das pessoas que ali trabalham, né? Então, subo o nível da operação, da lista suja, que deve continuar mesmo, que o nome tem que ficar ali por um tempo, e que a gente tenha mais fiscalização disso, né? Que essa divulgação ela seja mais ampla, né? Que as penalidades ali sejam de fato aplicadas, né? As empresas que são flagradas ou que são incluídas nessa lista. A responsabilidade do Leonardo dobra quando ele, na defesa dele lá do vídeo, fala, né, que ele já foi um trabalhador rural, que ele já plantou tomate. Então, mais um motivo ainda dele cobrar para que ele está arrendando que os caras executem um serviço de qualidade, isso incluindo, né, a manutenção dos direitos, né, as condições mínimas de trabalho. Então, assim, ele tinha que justamente afirmar isso, né, cobrar dos locatários dele. Denis, você quer que o Leonardo, o cantor, bata fazendo uma inspeção numa segunda-feira, 10 horas da manhã? Não, mas ele pode ter alguém que faça isso por ele. E ele não fala disso, ele não fala, não, eu cobrava, veja só. Não, ele simplesmente deixou. Então ali, abre aspas, muito exageradamente aqui, se tivesse uma plantação de cocaína lá dentro, ninguém ia saber, né? Salvo se a Polícia Federal lá fosse, né? Tudo bem, gente. A gente, de novo, né, não sabe o que os caras estavam fazendo lá efetivamente, mas se era um espaço de responsabilidade dele também, porque aquela terra é dele, e por isso que ele apareceu na lista, a responsabilidade dele duplica. Agora, Vinícius, o que mais me estranha não, né, chama atenção nesse caso, e aí já vai até para um descer na lenha, são as figuras públicas que passaram na timeline, justamente do Instagram do Leonardo, para demonstrar força, apoio ao Leonardo. Tem um monte de figuras como Elba Ramalho, principalmente o pessoal do meio da música, né? As outras duplas, o Bruno passou por lá, do Bruno Marrone, para dizer, basicamente, né? Hashtag Força Guerreiro. Estamos com você, quem te conhece sabe. Mas que porra é essa? Que porra é essa? Publicamente, para mostrar apoio, para estar bem com o público, ou com um colunista de fofoca, que, fulano, ciclano, beltrano, sai em apoio ao Leonardo, né? Irmão, manda uma mensagenzinha no WhatsApp do cara, se quiser mostrar um força guerreiro, tamo contigo, mas para que ali? Para que ali? Se na própria postagem ninguém colocou, né? Poxa, que pena que aconteceu, ninguém pensou nos trabalhadores, ninguém coloca ali que absurdo que aconteceu, a responsabilidade necessariamente não era sua, né? Que contrariasse a justiça para falar, poxa, você só cedeu a terra, né? Só alugou para o espaço, os funcionários não eram seus, né? Se quisesse passar um pano para o cara, que esse pano não vai chegar lá na justiça, né? Talvez a defesa do Leonardo tenha que fazer esse trabalho, mas trataram como se fosse uma hecatombe, né? Como se o Leonardo estivesse expondo ali uma doença gravíssima, terminal. Força Guerreiro, estamos com você. E não pensaram nos trabalhadores. Então, assim, uma merda. Vocês têm que ler os autos, têm que entender do que se trata. Trabalho análogo à escravidão, você não ter um banheiro, você não ter um espaço para comer, tempo reduzido, entendeu? Trabalhar sem os equipamentos necessários, sol a pino. Aí numa hora de expor opinião, só pensa na figura pública. Claro, né? Você não conhece os trabalhadores, talvez você não conhece nem os trabalhadores que prestam serviço para você, talvez alguns desses aí nem bom dia porteiro deem, então, né? E talvez alguns também pratiquem esse tipo de trabalho, né? Não necessariamente o análogo da escravidão, mas que também não respeitam os trabalhadores dentro de casa, passam as horas de trabalho desses trabalhadores, não remuneram de maneira efetiva. Então, assim, já vai até um descer na lenha aqui para essas figuras públicas que passaram lá para mostrar
apoio ao Leonardo, né? Que merda, né?